Olá, o meu nome é Silvia Araújo do Desperta Tu Que Dormes. Com certeza vocês já devem saber qual é o tema que eu gostaria de comentar com vocês hoje, né? Vocês já devem estar vendo aqui as 2.300 tardes e manhã. Com certeza é um assunto muito difícil, muito complicado. Muitos adventistas, eu não sei o motivo, mas eu não sei se é porque não gosta, não se interessa, mas eu tive uma vontade muito grande de aprender pelo fato da nossa igreja, ela começar a nascer através dessa profecia, ela nasceu dessa profecia. Então, para mim, como adventista, eu ficava assim me perguntando, puxa vida, quantos anos na igreja e não consegui saber explicar? E eu ficava muito triste. E aí eu comecei a me interessar pelas profecias, não somente de Daniel, de Apocalipse também. E eu comecei a procurar os vídeos, comecei a procurar estudos, comecei a ler vários livros de pessoas explicando a respeito desses versos, principalmente, que era, nossa, para mim era um bicho de 7 cabeças. Se o capítulo 8 já é complicado, o capítulo 7 também, o capítulo 9 de Daniel, né, que é a explicação dessa visão, eu ficava assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E é semana para lá, é semana para cá, e corta um e corta outro, e eu ficava assim me perguntando, quando é que eu vou entender? Mas Deus, com a sua graça e sua misericórdia, me concedeu essa oportunidade de poder entender de uma forma simples, né? E eu sou feliz por isso, porque o meu sonho era entender essas profecias. E eu gostaria que você também tivesse essa vontade no seu coração de compreender de uma forma tão simples, mas tão simples, que você vai falar, puxa vida, é tão fácil assim, eu não sabia, porque eu também comecei a imaginar, não acredito que estava tão fácil desse jeito. Então, nesse momento, eu gostaria que você pegasse a sua caneta, o seu lápis e talvez, né, lápis e borracha, pegue a sua Bíblia também, porque nós vamos, desculpe, eu estou meio gripada, e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, para que nós pudéssemos, eu não vou ler todos os versos que está aqui anotado, tá? Eu coloquei um painel aqui para ficar mais fácil de explicar, e eu gostaria que você compreendesse melhor. Se você não compreendeu ainda, hoje, em nome de Jesus, você vai compreender. E se você já sabe, com certeza você vai, talvez, ou você vai falar, tá certo, ou quem sabe vai até me dar um puxão de orelha de alguma coisa que eu esqueci. Mas eu gostaria que você acompanhasse comigo nesse momento, tá bom? Nesse momento nós vamos agora recapitular, tá? O capítulo 9, os versículos 25, 26 e 27, tá bom? Então eu gostaria de explicar assim, ó. Eu vou pegar verso, né, verso por verso, e vou explicando aqui, mas eu gostaria que você pegasse um lápis ou uma caneta ou uma borracha, de repente você erra alguma coisa, eu gostaria que você anotasse, para você depois fazer, né, os cálculos. Se você puder, volta de novo o vídeo, mais vezes, faça que nem eu fiz. Gente, eu já cheguei a escutar um vídeo umas 20 vezes para me poder pegar essa parte, para você ver que a gente precisa estudar muito para poder entender as profecias de Daniel e de Apocalipse também, tá bom? Então vamos lá, verso 25 do capítulo 9. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos parar por aí o verso 25. Então, se você for olhar, dos 490 anos, que foi o quê? As 70 semanas, tá? Então, eu vou colocar aqui, 70 semanas é igual a 490 anos, que foi uma oportunidade para o povo de Israel, das 2.300 tardes e manhãs. E aí, dessas 70 semanas, ele vai começar a explicar o que vai acontecer. Então, ele começa falando o seguinte, 7 semanas, né? Iria acontecer o quê? Durante essas 7 semanas, edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe. Haveria o quê? Primeiro, um decreto, desde a saída da ordem para restaurar. Se você for olhar a ordem para restaurar, né, Jerusalém, houve 3 decretos, tá? Esses 3 decretos começou primeiro no ano 536, né, com Ciro, no ano 520 com Dario, não o Dario, esse Dario outro, né, outro Dario, e depois no ano 457 pelo rei Artaxerxes, que foi o mais abrangente e o último, né, que foi assim o que deu o ponto-chave de partida para a contagem das 2.300 tardes e manhãs, tá bom?
Então, haveria, a partir do ano 457, haveria o quê? 7 semanas, que quer dizer, presta bem atenção, 7 vezes 7, 49. Não vamos esquecer que as profecias, né, dia e ano, um dia para Deus equivale a um ano. Então, dessas 7 semanas, o que significa essas 7 semanas? Cada dia se conta um ano. Então, você vai contar 7 vezes 7, daria 49 anos. Então, durante 49 anos, os muros foram reedificados sob a liderança de Neemias, em tempos, como falou ali, em tempos muito angustiosos. Se você for olhar o livro de Neemias, você vai ver que aconteceu isso. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar de uma forma tão fácil como eu aprendi. 49 anos, né? Desses 49 anos, você vai tirar, presta atenção, 49 menos 457, nós vamos chegar no ano 408, que foi quando terminou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Você vê que coisa mais fácil? Só que aí, no versículo 25, ainda fala assim: mas até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, como foi, né? Que foi os 49 anos, e 62 semanas, tá? Se você fizer 62 semanas vezes 7, nós vamos ter 434 anos. Então, o que você vai fazer? 434 com mais 49, o que você vai somar? Vai dar o quê? 483 anos. Eu estou anotando ali para ficar mais fácil para me explicar, tá bom? 434 com mais 49 vai dar o quê? 483 anos. O que você vai fazer agora? Desses 483, você vai tirar 457. Até o Messias, o príncipe, nós vamos chegar aqui no ano 27, tá? Então, aí você pode perguntar, vamos lá então, eu quero explicadinho. Quem é Messias? Quem é o príncipe? Ou quem é ungido? Então vamos lá, para você saber, anote na sua Bíblia, para ficar mais fácil para quando alguém perguntar, você responder. Quem seria o Messias? João 1:41, lá está dizendo, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, tá? Mas aí você vai perguntar o seguinte, e ungido? Como que nós vamos provar que Jesus foi ungido? Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. Ali está relatando, tá? A respeito disso. E também lá no livro de Atos 10, 38, vai estar falando que a unção dele foi através do batismo, tá bom? E o ano, como provar que está certo esse ano aqui, ó? Muito fácil. No Lucas 3 também está dizendo isso. Verso 21 e 22, lá diz o seguinte: no ano 15 de Tibério César, Jesus foi batizado. Só que se você contar quando foi na história que Tibério César começou a reinar, ele começou a reinar no ano 12. Aí se você fizer a conta, 12 antes de Cristo, né? Então se você olhar, se você fizer as contas, 12 com mais 15, vamos chegar ao ano 27. Aí, no verso 26, fala o seguinte: depois das 62 semanas, quer dizer, não é bem 62, né? Seria as 62 mais 7, que dariam 69 semanas, seria cortado o Messias, tá? Então, no período, no final, entre o ano 27, tá? Se você contar aqui, no ano 27, 69 semanas, tá? Aí, a última semana, que são de 7 anos, nós vamos contar do ano 27 até o ano 34, tá bom? Então aí, mas fala o seguinte, ó, ele seria cortado, tá? Aí eu vou ler novamente. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, esse povo do príncipe seria o general Tito, né? O general Tito do Império Romano, de Roma, que destruiria o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerras e estão determinadas as ações. O interessante é que o anjo relatou a Daniel, não somente até o término, né, que seria o ano 34, da oportunidade para o povo de Israel, mas ele foi até o ano 70, onde terminaria, onde seria destruído Jerusalém, tá bom?
Então aí fala o seguinte, né? Que ele seria cortado. Mas aonde que vamos descobrir quando que ele foi cortado? No versículo 27, de que forma? Fala assim, ó, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, lembra? Ano 27 até o ano 34. Aqui daria o quê? 7 anos, tá? Uma semana, 7 anos. 7 dias, cada dia para um ano, 7 anos. Então, na metade, aqui fala, ó, ele firmaria aliança com muitos por uma semana. E na metade semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então quer dizer o seguinte, na metade da semana que seria aqui, na primavera do ano 31, Jesus iria o quê? Morrer, tá? Então iria cessar o quê? Os sacrifícios, as ofertas, aquela coisa toda que eles faziam, né? Ali no santuário ali. Então seria cancelado, porque Jesus já é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo até então, aqui, né? Mas acontece que fala o seguinte, olha, iria cessar, né? E aí, a promessa não seria durante uma semana, durante 7 anos? Então, durante 3 anos e meio, Jesus cumpriu o seu ministério, né? Começou ali quando ele foi ungido, no ano 27, e terminou no ano 31, tá? Que ele morreu. Mas a outra metade da semana, como é que ia ficar? Se você olhar no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 3, ali vai estar falando assim, olha, estou falando com as minhas palavras, tá? Que ele fez o concerto com o seu povo, ele quem? Jesus. Mas depois, quem iria dar continuidade? Aqueles que os ouviram. Quem eram? Os discípulos e aqueles que estavam ali junto com ele também. Então, durante 3 anos e meio, continuou a oportunidade para o povo de Israel. E terminou no ano 34 com a morte de Estevão. Tá bom? Mas eu não gostaria de terminar aqui não. Eu gostaria de continuar o seguinte. Se você tirar 2.300 de 490... nós vamos chegar no ano de 1810, tá? 1810. Somando com mais 34 anos aqui, ó, 34 da nossa era, porque aqui é 34 DC, né? Então, daria o quê? 1844. E aqui termina a profecia das 2.300 tardes e manhã. E nesse período aqui, olha, de 1810 anos, houve perseguição do povo de Israel, espiritual, claro. Houve perseguição, morte, o povo não podia mais pregar, não podia mais viver, tinha que ser escondido. E durante esse período aqui, ó, houve uma profecia de 1.260 anos de perseguição do povo de Deus, que começou no ano 538 e foi até 1798. E nessa profecia diz que, depois desse período, a palavra de Deus iria ter uma abrangência, uma busca pela palavra, uma compreensão melhor, tanto que foi descoberto que em 1844, dia 22 de outubro, o santuário começaria a ser purificado, né? Que foi uma profecia onde surgiu a nossa igreja adventista. E isso termina a profecia de Daniel. Só que eu gostaria de falar o seguinte, hoje Jesus está no lugar santíssimo e ele está fazendo o mesmo processo que o sumo sacerdote fazia quando ele entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados. E eu gostaria de fazer um apelo, nós estamos vivendo num período onde o nosso nome pode estar sendo passado nos registros dos livros. E aí eu pergunto, como você, meu querido irmão, e eu estamos vivendo? Estamos pecando à vontade? Não estamos ligando por nada, nós sabemos que a porta da graça pode se fechar a qualquer momento para nós. E aí eu pergunto, estamos preparados? Nós sabemos que se tiver um pecado em nosso coração, e se no momento que Jesus passar o nosso nome, nós estivermos agarrados com esses pecados, não confessados, não arrependidos, não abandonados, nosso nome vai ser riscado do livro da vida. Então, meu desejo e minha oração não somente foi para explicar a respeito das 70 semanas da visão, né, das 2.300 tardes de manhã, mas falar para você, Jesus está no lugar santíssimo. Ele não somente está intercedendo por nós, mas ele está fazendo uma purificação do santuário. Ele está apagando os pecados daqueles que estão pedindo perdão, se arrependendo e confessando. Mas se nós estivermos com pecados em nossos corações,
infelizmente Jesus não vai poder nos perdoar e muito menos apagar nossos pecados dos registros que estão lá no santuário celestial. Então, que você e eu possamos nos preparar para esse grande e maravilhoso dia. Esse é meu desejo e minha oração. E que se você não entendeu nesse momento, você passe várias vezes até você aprender como eu também aprendi, tá bom? Fica com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é meu desejo e a minha oração.